Graça e paz, meus queridos irmãos e amigos. Hoje vamos estudar um texto na Epístola aos Romanos, capítulo 7, versículo 6. Livres da lei. O que Paulo realmente quis dizer? Existe uma declaração do apóstolo Paulo que ao longo da história tem provocado muitas perguntas entre os cristãos. Ele escreve que fomos libertados da lei, mas o que exatamente isso significa? Será que Paulo estava dizendo que a lei de Deus deixou de ter importância? Ou será que ele estava revelando algo muito mais profundo sobre a obra de Cristo e a nova vida no Espírito? Infelizmente, ao longo do tempo, muitas interpretações equivocadas surgiram a partir dessa expressão. Alguns entenderam essa liberdade como se o cristão estivesse agora sem direção moral. Outros imaginaram que a lei de Deus teria sido simplesmente anulada. Mas quando olhamos cuidadosamente para o contexto da carta aos Romanos, percebemos que Paulo está tratando de algo muito mais profundo: a transformação radical que acontece na vida daquele que está em Cristo. Neste estudo, vamos examinar com atenção o texto de Romanos, capítulo 7, versículo 6, buscando compreender o seu contexto, o seu significado e as implicações teológicas dessa declaração. E veremos que a expressão livres da lei não aponta para a ausência de direção espiritual, mas para a gloriosa liberdade do Evangelho. Leiamos o texto. Romanos capítulo 7, versículo 6. Diz assim: Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Este versículo apresenta três verdades importantes. Primeira, libertação da lei. Segunda, morte para o antigo vínculo. E terceiro, nova forma de servir a Deus. Para entender isso corretamente, precisamos olhar para o contexto. E o contexto da carta aos Romanos, que foi escrita pelo apóstolo Paulo de Tarso, com o objetivo de explicar profundamente o Evangelho. Nos primeiros capítulos, ele estabelece algumas verdades fundamentais. Todos os seres humanos são pecadores. A lei revela o pecado, mas não pode salvar. A justificação vem pela fé em Cristo. Essa linha de pensamento percorre vários capítulos da carta. Quando chegamos ao capítulo 7, Paulo começa a explicar a relação entre o cristão e a lei. O erro de interpretação mais comum em Romanos 7 gera o grande debate que gira em torno da pergunta: quem é o eu de Romanos 7? Especialmente na parte onde Paulo diz: porque não faço
o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Esse trecho está nas Epístolas aos Romanos, capítulo 7, versículo 19. A questão é: Paulo está descrevendo um cristão ou Paulo está descrevendo uma pessoa ainda debaixo da lei? A primeira interpretação, que é muito popular, alguns dizem que Romanos 7 descreve a vida normal de um cristão, ou seja, o cristão quer fazer o bem, mas continua dominado pelo pecado, vive preso a essa luta constante. Essa visão é comum em muitos ensinamentos, mas ela cria um problema teológico sério. Se Romanos 7 descreve o cristão normal, então isso entraria em conflito com o que Paulo afirma logo depois. Há um problema, aparece em Romanos 8. Logo no início da Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 2, Paulo declara: a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. E no versículo 9, ele ainda afirma: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Ou seja, Romanos 8 descreve uma nova realidade espiritual. A segunda interpretação, que é muito defendida por estudiosos, e muitos estudiosos entendem que Romanos 7 descreve a experiência de alguém que vive sob a lei, mas ainda sem a libertação plena do Espírito. Ou seja, uma pessoa que reconhece o bem da lei, deseja obedecer, mas não tem poder para vencer o pecado. Isso explica por que Paulo diz: o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Observe o movimento do argumento de Paulo. Romanos 6, Paulo mostra mortos para o pecado. Em Romanos 7, ele mostra incapacidade da lei para libertar. Romanos 8, ele mostra vida no Espírito. Romanos 7 funciona como uma ponte teológica entre a lei e a vida no Espírito. O ponto central de Paulo não está dizendo que o cristão deve viver derrotado. Ele está mostrando que a lei, por si só, não tem poder para transformar o coração humano. Por isso, a solução aparece no capítulo seguinte. A resposta aparece em Romanos 8. O que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho. Romanos 8 e o versículo 3. Ou seja, a lei revela o pecado. Cristo traz a libertação. O Espírito produz transformação. Uma frase teológica que resume bem Romanos 7 mostra a impotência da lei. Romanos 8 revela o poder do Espírito. Romanos 7 não foi escrito para ensinar que o cristão deve viver derrotado. Paulo está mostrando que a lei, por si só, não pode libertar o ser humano do pecado. Por isso, a resposta aparece no capítulo seguinte, a vida no Espírito. E Paulo ainda faz uma ilustração do casamento.
Nos versículos anteriores, Paulo apresenta uma ilustração baseada no casamento. Ele explica que uma mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas quando ocorre a morte, esse vínculo legal é encerrado. Paulo utiliza essa imagem para explicar uma realidade espiritual. Por meio da morte de Cristo, o crente também morreu para o antigo sistema de relacionamento com Deus. Ou seja, o sistema baseado na lei como meio de justificação. O significado de livres da lei. Quando Paulo diz que estamos libertados da lei, ele não está dizendo que a lei era má. Na verdade, ele afirma claramente em Romanos 7, capítulo 12, Romanos capítulo 7, versículo 12, ele diz: a lei é santa, justa e boa. O problema nunca foi a lei. O problema sempre foi o pecado humano. A lei revela o pecado, mas não tinha poder para libertar o ser humano da sua condição caída. Por isso, a libertação mencionada por Paulo não é da lei como revelação moral de Deus, mas da lei como sistema de condenação. Essa é uma observação muito interessante, que aparece quando lemos Romanos capítulo 7 e o capítulo 8, com atenção ao vocabulário que Paulo repete. A palavra que aparece muitas vezes nesses capítulos é lei. Capítulo 7 e 8 da Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo de Tarso usa o termo lei, muitas vezes, para construir seu argumento teológico. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Paulo não usa a palavra lei sempre com o mesmo sentido. Ele utiliza o termo em sentidos diferentes dentro do mesmo raciocínio. Os diferentes sentidos da lei em Romanos 7 e 8. Em alguns momentos, Paulo fala da lei como algo santo, justo, bom. Por exemplo, Romanos capítulo 7, versículo 12. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Aqui ele está falando da lei revelada por Deus, que mostra o padrão divino. Em outros momentos, lei aparece como o sistema que expõe o pecado e produz condenação. Isso ocorre porque a lei revela o pecado, mas não pode libertar do pecado. Por isso, Paulo diz em Romanos capítulo 7, versículo 6, que fomos libertos desse vínculo. Paulo também usa lei para falar de uma forma ou princípio que atua dentro do ser humano. Em Romanos capítulo 7, versículo 23, ele diz: vejo outra lei nos meus membros, que me prende à lei do pecado. Aqui, lei significa uma força dominante da natureza pecaminosa. Então Paulo apresenta a solução. Em Romanos capítulo 8, versículo 2, ele diz: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aqui, lei significa o princípio da nova vida no Espírito. O contraste teológico que Paulo constrói, porque Paulo apresenta dois domínios: lei do pecado, que produz morte, e a lei do Espírito, que produz vida. E Cristo é o ponto de transição entre esses dois estados.
Uma frase que pode enriquecer o nosso estudo. Quando lemos Romanos capítulo 7 e 8, precisamos perceber que Paulo usa a palavra lei em sentidos diferentes. Às vezes, ele fala da lei de Deus, outras vezes da lei do pecado e outras vezes da lei do Espírito. Esse jogo de contrastes mostra a grande mensagem do Evangelho. Aquilo que a lei não podia fazer, Deus realizou em Cristo. A morte para o antigo sistema. O texto afirma: estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Aqui Paulo aponta para um princípio central do Evangelho. O cristão participa espiritualmente da morte de Cristo. Quando Cristo morreu, ele carregou a condenação da lei sobre si. Assim, aqueles que estão unidos a Cristo não estão mais debaixo dessa condenação. Essa verdade aparece também em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A nova forma de servir a Deus, depois de explicar a libertação, Paulo apresenta a consequência. O versículo diz: para que sirvamos em novidade de espírito. Aqui encontramos um contraste importante. Antigo modo, servir na caducidade da letra. Novo modo, servir na novidade do espírito. Isso significa que a vida cristã não é baseada apenas em regras externas. Ela é baseada em transformação interior, operada pelo Espírito Santo. Faremos uma correção apologética. Algumas interpretações equivocadas afirmam que livres da lei significa viver sem qualquer padrão moral, mas isso não corresponde ao ensino bíblico. O próprio Paulo afirma em outro momento, aos Gálatas capítulo 5, versículo 13, ele diz: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A liberdade cristã não é libertinagem, é liberdade da condenação para viver agora em obediência motivada pela graça. E a relação entre lei, graça e espírito, onde apresentaremos que a teologia do Novo Testamento tem 3 funções importantes nesse processo. A lei revela o padrão de Deus. A graça oferece perdão. O Espírito capacita o crente a viver segundo esse padrão. Portanto, o cristão não vive sem direção. Ele vive conduzido pelo Espírito Santo. A grande verdade de Romanos 7,6 revela uma mudança radical na relação entre o ser humano e Deus. Antes, a lei expunha o pecado. O ser humano permanecia condenado e a obediência era marcada pela incapacidade. Agora em Cristo, há libertação da condenação, há transformação interior e há uma nova vida conduzida pelo Espírito. Esse texto nos lembra que o Evangelho não é apenas perdão, ele também é transformação. O cristão não vive mais tentando conquistar a aceitação de Deus.
Ele vive a partir da aceitação que recebeu em Cristo. E por isso, serve a Deus não por medo da condenação, mas por gratidão e amor. Quando Paulo afirma que estamos livres da lei, ele não está rejeitando a lei de Deus. Ele está proclamando a liberdade gloriosa do Evangelho. Essa liberdade que nos liberta da condenação do pecado e nos conduz a uma vida guiada pelo Espírito Santo. Se este estudo falou ao seu coração, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que desejam compreender mais profundamente a palavra de Deus. E deixe nos comentários a sua reflexão sobre esse texto tão importante. E dê o seu like. Que a graça do Senhor fortaleça a sua fé e conduza sua caminhada com Deus. O ensino de Paulo em Romanos 7,6 nos lembra de uma verdade extraordinária do Evangelho. A lei de Deus revelou o pecado e mostrou ao ser humano a sua necessidade de redenção. Mas aquilo que a lei não podia fazer, libertar o coração humano da escravidão do pecado, Deus realizou por meio de Jesus Cristo. Por meio da obra de Cristo, não estamos mais debaixo da condenação da lei. Fomos libertos para viver uma nova realidade, uma vida conduzida pelo Espírito de Deus. Isso significa que a vida cristã não é uma tentativa constante de conquistar o favor de Deus por meio de regras externas. Ela é a resposta de um coração que foi transformado pela graça. Servimos a Deus não por medo da condenação, mas por gratidão pela redenção. E é exatamente essa nova vida no Espírito que revela a verdadeira liberdade do Evangelho. Se este estudo contribuiu para ampliar sua compreensão da Palavra de Deus, compartilhe este vídeo com outras pessoas que também desejam crescer no conhecimento das Escrituras. E que a graça do Senhor continue iluminando o seu coração e conduza a sua caminhada com Ele para todo sempre. Amém.